Jesus. Amém. Nós iniciamos na quinta-feira passada um estudo sobre a caminho do melhor e sabemos que Deus tem o melhor para nós. E se vocês se recordam, nós começamos a conversar sobre caminhando como salvos ou caminhando como aqueles que não têm esperança. Lembram disso? Conversamos também sobre aqueles que caminham como as virgens prudentes ou as virgens nécias ou tolas, mas nécias é um termo mais bonito e é o preferido da nossa querida irmã Luciana. Mas nós terminamos na quinta-feira passada com a palavra do apóstolo Paulo, dizendo que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus, registrado em Filipenses 3:20. Então, nós terminamos na quinta-feira passada com a seguinte frase, que nós devemos caminhar esperando pelo Senhor, amando o Senhor, ansiando pelo Senhor. E quem está em comunhão com Jesus é preenchido pelo desejo de estar com Ele para sempre. E ainda a caminho do melhor, nós deixamos a seguinte pergunta: caminhando em que direção? O apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência de que ele estava a caminho para o alvo. Ele tinha plena consciência disso. Ele tinha plena consciência de que um dia tudo vai ficar muito claro, tudo muito esclarecido. Tudo aquilo que para nós não está claro vai ficar claro. Em 2 Coríntios 5, de 9 a 11, se você tem o seu bloquinho, e você ganhou esse bloquinho, para que você possa anotar, não é? 2 Coríntios 5, de 9 a 11, diz assim: por isso temos o propósito de lhe agradar. Agradar a quem? A Jesus. Quer estejamos no corpo, quer ausentes dele, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Assim, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Nós que entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós que entendemos que estávamos perdidos e fomos achados, nós que entendemos e aprendemos a conviver com essa pessoa maravilhosa que é Jesus, a viver no temor, no respeito a Ele, no respeito a tudo aquilo que está ligado a Ele, nós temos o desejo de persuadir os homens. O que é persuadir alguém? Persuadir alguém é você conversar com aquele alguém, você entender aquele alguém. Nunca nós precisamos tanto de amizade. Nunca nós precisamos tanto chegar numa pessoa e perguntar para ela o que você precisa. Porque normalmente quando chegamos nas pessoas, vamos aqui combinar isso, nós chegamos geralmente para cobrar alguma coisa ou porque nós precisamos de alguma coisa. Estou certo ou não? Por vezes nós fazemos isso, na maioria das vezes. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que nós não devemos esquecer de quem éramos, de quem nos tornamos através da misericórdia e do amor de Jesus, e que nós temos que ter o desejo de persuadir os outros a entregarem a sua vida a Jesus. E muitas vezes nós precisamos chegar numa pessoa, chegar lá para tomar um café. O pastor Guilherme vai gostar da ideia do café, porque ele gosta muito de café, não é? Ou vai tomar aquela Coca-Cola, para quem gosta de tomar Coca-Cola, ou um suco, ou água, não importa.
e você chegar e perguntar para essa pessoa: como é que você está? Está tudo bem com você? Você criar um vínculo com essa pessoa. Não querer mostrar que você é o certinho. Não querer mostrar que você tem solução para todas as coisas. Não querer mostrar como os fariseus mostravam que eles eram melhores do que os outros. Nós não somos como vocês. Mas mostrar o quanto você é frágil também e falho, para que você possa ganhar, persuadir o outro a entender que você é um igual. Mas esse igual passou por uma transformação, porque conheceu uma pessoa maravilhosa como Jesus. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Então nós temos que ter esse desejo. Se eu posso pedir a você nesta noite, rogue ao Senhor que você não perca o desejo de persuadir aqueles que estão próximos de você. Porque pode ser, às vezes, a última oportunidade que aquela pessoa tem. Persuadir, mostrar para ele que Deus tem um caminho melhor. Que Deus tem para nós, nesta jornada, nesta vida curta que temos, que estamos a caminho do melhor de Deus, que é a vida eterna. E ele não para aí, não é? O versículo 14 e 15 continua essa revelação. Olha o que ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. Entendem isso? Quando ele morreu, todos nós fomos crucificados com ele, na cruz do Calvário. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Compreende? Está falando aqui para os crentes, está falando para aquele que entendeu o Evangelho, ou seja, eu fui crucificado com Cristo e agora eu já não posso viver para mim mesmo. O grande problema hoje da igreja, o grande problema hoje dos cristãos está justamente neste ponto. Nós estamos perdendo de vista essa direção. Nós estamos querendo viver para nós mesmos. E nós temos que viver para Jesus, porque nós somos mensageiros de Cristo. Paulo estava direcionado para as coisas do alto. É importante que nós estejamos sintonizados com o alto. É importante que nós estejamos sintonizados com aquilo que Deus quer para a gente. Eu estou falando para você, crente. Estou falando para você, cristão. Nós temos que ter essa sintonia, essa conexão. Temos um exemplo de José. José demonstra, pela sua atitude, que ele estava conectado com a eternidade. Olha o que ele pergunta ali, né? Você vê a história de José, ele fala: como eu poderia cometer tamanho mal e pecar contra Deus? Eu imagino que ele estava diante de uma mulher linda, maravilhosa. E a mulher queria de qualquer modo ter relação com ele. E era a mulher do seu Senhor. Quantos cristãos que perdem a visão do alto, essa conexão, cedem a esse tipo de pecado ou outros tipos de pecado que poderíamos enumerar aqui, mas estamos falando aqui particularmente de José. Mas ele disse que não. Como eu poderia cometer tamanho mal e pecar contra Deus? Essa era a visão de José. José tinha uma visão do alto. E Moisés, então? Hebreus 11, 26 diz que Moisés contemplava a sua recompensa. Aleluia! Que nós possamos contemplar a nossa recompensa. Moisés estava direcionado para o fim. Ele via aquilo que é invisível, aquele que é invisível. Moisés olhava para a eternidade. Nós estamos olhando para a eternidade, irmãos? Eu quero dar um exemplo aqui, neste momento, do meu próprio pai. O pastor Guilherme disse: o seu pai teve uma grande influência. Sim, eu e meu pai fomos grandes amigos. Não só pai e filho, mas amigos de caminhada.
Eu aprendi a ser crente com meu pai, porque meu pai era crente. Meu pai era um cristão perseguido na Espanha, foi um cristão perseguido, um homem de fibra, um homem que não negou sua fé. E mesmo com mal de Alzheimer, eu tive um particular com ele algumas vezes. Tá tudo bem, pai? E ele fazia aquele olhar para mim, e algo que me impressionou muito foi quando eu disse: tá tudo bem, pai? Como é que você está? Eu estou bem. Mesmo quando não lembrava muito das coisas, eu estou bem. Deus sempre foi muito bom comigo. Como é que um filho não pode chegar e falar: muito obrigado, Senhor, por ouvir essa palavra de um cristão? Eu estou muito bem, não me falta nada. E ele disse assim: se ele quis assim, que assim seja. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele tinha a visão da eternidade. Ele sabia para onde ia. Tranquilo. E uma coisa que me impressionou tanto a mim como a Lucimara, mesmo sem saber, não conseguia mais falar. Vamos orar? Para agradecer o alimento? Vamos orar. E quando fazíamos que não íamos orar, ele falava: vamos orar, com a doença bem avançada, já no estágio 3. Não deixou de orar até o último momento. Até o último momento não deixou de orar. Isso é inspirador, porque ele estava contemplando a sua recompensa e ele via aquele que é invisível. Que nós possamos ter isso em mente, irmãos. Ao contrário disso, nós temos outros exemplos aqui, e são exemplos de cristãos. Para exemplos para nós hoje, Noemi, que estava a caminho, mas com o coração amargurado. Orfa, que caminhava com o coração dividido. E todo crente que tem um coração dividido, ele é um rebelde. E Deus não se agrada de rebeldes. Nós estamos tendo hoje muitas órfãs dentro da igreja. Estamos tendo hoje na igreja, caminhando com a igreja, muitas Noemis com o coração amargurado. Às vezes temos dificuldades em aceitar as situações e nós caminhamos amargurados, caminhamos com o coração dividido, caminhamos como o povo de Israel, que reclamava o tempo todo, que se queixava o tempo todo dos caminhos de Deus. E quem se queixa o tempo todo, quem está geralmente com o coração amargurado, dividido, toda pessoa que reclama demais, ela não está em comunhão com Deus. Duvido que esteja em comunhão com Deus. Comunhão com Deus é muito fraca. Porque quem está em comunhão com Deus, quem está em comunhão com Deus, ele não perde o seu alvo de vista. Ele não perde o alvo de vista, não importa o que aconteça. Eu sou um pouco radical, confesso a vocês que eu sou. Eu não aceito pessoas que reclamam. E Deus me deu um exemplo no final, 61 anos de idade, Deus me deu o exemplo do meu próprio pai, com Alzheimer e portar-se como se portou. Por quê? Ele estava olhando para o alvo, ele não perdeu o alvo de vista. Então, se você está amargurado, se você está com o coração dividido, se você está reclamão, queixoso de tudo e de todos, tem alguma coisa errada com você, você precisa se avaliar. Você precisa se avaliar. Porque você pode estar caminhando no escuro. E Pedro fala sobre isso em 1 Pedro 2,9. É como uma pessoa cega que caminha no escuro. Ela perde o seu alvo de vista. Satanás quer que nós, cristãos, percamos o nosso alvo de vista. Nos tornemos religiosos. Priorizemos tudo, menos a igreja.
E eu vou falar exatamente o que está acontecendo. Eu sou de uma época em que eu levantava pela manhã, não importa se estava chovendo, se estava fazendo sol, o domingo era o dia do Senhor, eu vou para a igreja. Eu tinha que ir para a igreja. Meu pai me ensinou assim. Hoje não, eu tenho um aniversário, eu tenho um almoço. Se der, essa é a palavra. Está repreendido em nome de Jesus, tipo de palavra de um crente. Se der, que se der. Nós estamos perdendo o alvo. Estamos nos acomodando. Nunca tivemos tanta tecnologia, tanto conforto e tanta preguiça, tanto desleixo. É o que está acontecendo. Hoje, para você conversar com alguém, você tem que falar, nossa, deixa eu falar. Cuidado, que aquilo é um cristal, aquilo pode trincar. Falou, eu não venho mais, eu não quero mais conversar com esse pastor. Eu não quero mais conversar com esse irmão. Ele olhou um pouco, ele falou uma palavra áspera para mim. Quando a gente chama uma exortação, pronto. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo, queridos? Então, o apóstolo Pedro, ele fala que quem perde o seu alvo é como um cego caminhando no escuro. Já imaginou um negócio desse? Você já imaginou um negócio desse? Se você já enxerga e você busca alguma coisa para ter uma referência no escuro, você imagina uma pessoa que não enxerga nada? E ele diz, somente quem se purifica e vive em santidade tem condições de perseguir o seu alvo. E o apóstolo Paulo, para mim, é um grande exemplo disso. Paulo perseguiu o seu alvo o tempo todo. Em Filipenses, ele não se deixou impedir por trabalhadores falsos, porque há muitos trabalhadores falsos no nosso meio. Há muita gente que mostra uma coisa e na verdade não é aquilo que é. Ele não se deixa contaminar pelo orgulho, porque nós sabemos que Paulo tinha um ótimo caráter, nós sabemos que Paulo tinha uma formação exemplar, sim ou não? Paulo era um cara acima da média, mas ele diz que essas coisas não podia deixar a gente orgulhoso, porque isso nos afasta do alvo. Paulo teve esse cuidado. A pergunta que eu quero deixar para você hoje, nesta noite: o que Jesus significa para nós hoje? O que Jesus significa para nós hoje? Paulo está expressando aqui em Filipenses 3,8 o seguinte, uma profunda verdade: considero tudo como perda se comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E no versículo 13 e 14 de Filipenses 3 ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Paulo disse isso depois de 27 anos de convivência com o seu Senhor. E Paulo tinha todos os motivos do mundo para estar decepcionado por causa de tantas experiências negativas que ele teve. Muitos estão a caminho e não têm mais Cristo como alvo, e sim o seu próprio orgulho, o que produziram, o que são. Há pessoas que estão agora no seu ego. O seu ego é que toma conta. O seu conhecimento. Quantas igrejas deixam de crescer, e eu digo não em número, mas em qualidade. E eu quero dizer também, quantas igrejas deixam de trabalhar no evangelismo puro e cristalino, porque nós estamos buscando estar embasados em conhecimento, muito conhecimento. Não que seja ruim, mas isso não deve ser o nosso alvo. Não deve ser aquilo que perseguimos, não deve ser aquilo que seja colocado em primeiro lugar, mas sim Cristo, Cristo, Cristo. A luxúria tem tomado conta hoje de muita gente. A vaidade tem tomado conta de muita gente. Quem está a caminho sem ter o seu alvo bem definido é como uma pessoa que realiza um simples passeio e deixa-se levar pelo que o mundo tem a oferecer. Estava ouvindo a Laice falar aqui no início.
E as pessoas estão hoje iludidas com o mundo, tudo está ficando normal. Não está normal. Os irmãos não estão percebendo o que está acontecendo, mas a maioria está dormindo, não está percebendo que estamos passando por uma censura ferrenha. E essa censura chegará aos púlpitos em breve. Não estão percebendo isso? Essa censura chegará dentro da sua casa. Essa censura já chega dentro do ônibus, porque se você olhar um pouco torto para alguém, motorista, para a delegacia porque é melhor torto. É racismo. Estamos assim. Direto para a delegacia, motorista, porque ele é homofóbico. A pessoa não fez nada, a pessoa só olhou, talvez. É proibido olhar. É proibido você não concordar por você ter uma opinião diferente sem abrir a boca, só com os olhos. Já está sendo processado. Se vocês lerem os artigos que estão saindo agora, os irmãos vão ficar estarrecidos com isso. Ei, não dorme não. Não dorme. O pessoal está dormindo, está tudo normal. O mundo é belo, o mundo é maravilhoso, não é? Me faz lembrar daquele filme A Vida é Bela, com o pai querendo proteger o filho no meio de um campo de concentração nazista. Queridos, o crente que não tiver o alvo em Jesus vai passar por umas situações um pouco complicadas, porque se você perde o alvo é complicado, né? Paulo diz em 1 Coríntios 9:25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Que seja assim comigo e com você. Nós estamos buscando aqui um monte de coisa. Eu preciso ter um monte de seguidor. Põe no TikTok. Põe no negócio lá. Olha, agora deu. Olha que bacana. Aí você fala, escreve uma redação para mim. Escreve, meu. Escreve aí, irmão. Ditado. Vai escrevendo. Nós estamos cheios de analfabetos funcionais. Pessoas que não estão mais estudando. Querem tudo por osmose. E Paulo está dizendo aqui que nós temos que ter um treinamento rigoroso. Se aquele que compete numa Olimpíada tem um treinamento rigoroso, nós temos que ter esse tratamento rigoroso para ganhar uma coroa que dura para sempre. E Paulo diz, portanto, eu corro. Depois dessa afirmação, segue o capítulo 10, onde está escrito para nos alertar sobre o povo de Israel, que se desviou completamente do caminho. Por quê? Os israelitas viviam sem objetivos, e por isso muitas coisas pequenas, como o alho, a carne do Egito, né, se tornaram tão importantes para eles. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Será que hoje, quando nós temos um encontro de homens, um encontro de mulheres, hoje eu não posso, porque eu tenho um encontro com o alho e com a carne do Egito? Tenho um encontro com mas e o domingo? Eu não posso. Domingo eu trabalho a semana inteira, eu tenho que dormir. Eu não posso ir à igreja. Não dá para ir à igreja, porque na igreja eu posso pegar alguma doença. Mas eu posso ir aqui, posso ir acolá, posso fazer de tudo, mas na igreja é complicado. Tudo pode acontecer dentro da igreja. Afinal de contas, o Covid está plantado na porta da igreja. As doenças estão plantadas na porta da igreja. Mas não estão na porta do supermercado, não está na casa do seu parente, não está em lugar nenhum. O que está acontecendo com a gente, queridos? O que está acontecendo com a gente? Nós estamos vivendo que tipo de objetivo? Coisas que pequenas diante de Deus. E eu termino aqui, não quero mais me avançar.
para isso hoje. Mas, queridos, a Covid me ensinou muita coisa, sabiam? Eu aprendi o quanto somos subservientes. Aprendi o quanto somos. As pessoas deixam de pensar e ficam apavoradas. E eu me coloco diante do Senhor e falo, Senhor, estamos diante de uma pandemia, estamos diante de uma situação, meu Senhor, tenha misericórdia de nós. Lembrando que no momento em que a tua senha tocar, você vai embora. Com máscara ou sem máscara. Você vai embora. Eu estou todo protegido. Você está no carro, indo para o hospital, fazendo tudo certo, e vem um caminhão e pega você, como quase me pegou agora na radial aqui. Ainda deu uma lambida no meu para-choque. Eu esperava o caminhão fazer aquilo por pura maldade? Não. E se não fosse a maldade? E se ele tivesse desgovernado e tivesse me pegado e me jogado em cima de uma árvore? Pô, pastor, queridos, eu estou aqui. Nós estamos aqui nesse plano. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós não podemos perder a capacidade de raciocínio. Porque é aí que as coisas atuam nas mudanças do mundo. A gente vai aceitando. E nem tudo deve ser aceito. Eu disse para o pastor Guilherme, que é um amigo, digo para minha esposa, digo para minhas filhas, eu não negocio valores. Eles são inegociáveis. Se eu vou ser algemado, se eu vou preso, não importa, eu não negocio eles. Eu tenho que ser amoroso, tenho que ser respeitoso, respeitar as leis do meu país, desde que elas não venham contra a lei do meu Senhor. Para mim está muito definido isso na minha mente. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou. Eu sei qual a direção que eu vou. Eu sei em que direção estou caminhando. Você sabe qual é a sua direção? E eu sei uma coisa também que está muito definido para mim. O que Jesus significa na minha vida. O que Jesus significa na minha vida está muito definido na minha mente. E a pergunta é, o que Jesus significa para nós hoje? Para mim está muito definido. Essa pergunta é para mim e para você. O que Jesus significa para nós hoje? Nós tivemos aí a questão da pandemia. Preparem-se, nós vamos ter mais coisas. Vamos ter mais situações adversas. Vamos ter situações, manobra de manada, isso vai acontecer. Agora, todo aquele que falar isso é um louco. Eu sou taxado como louco e radical por muita gente. Você não pode falar assim, posso, devo, mas você vai falar, você não pode. Olha, veja bem, você viu especialista. Há muitos especialistas na teologia também hoje, não é verdade? Levando o povo a pecar, levando o povo totalmente fora do caminho. Há muito especialista em teologia e em Bíblia hoje, levando as pessoas para longe do caminho melhor, longe daquilo que Deus tem para cada ser humano. E nós temos que falar. Eu estou falando aqui, não tenho medo de falar, pastor Guilherme fala. Pastor Guilherme está colocando aqui, estamos tendo mudanças para melhor buscar capacitar a igreja, capacitar os crentes, capacitar você a pensar. Agora cabe a cada um querer pensar ou não. Compreendem? Em que direção nós queremos seguir? Não se trata de você ter aqui 3, 4 cultos. Se trata de você estar pronto, capacitado. Se trata de você saber como responder. Se trata de saber em que direção você está indo. Amém? Se eu pudesse terminar aqui, em que direção estamos caminhando? Essa frase falou muito ao meu coração. O que Jesus significa para nós hoje? Isso mexeu muito comigo. Porque o que Jesus significa para nós hoje é o reflexo do que nós estamos fazendo no dia a dia. É o que significa para nós. É o que significa para mim e para você.
Então, que nós possamos ter esse desejo, pedir ao Senhor, Senhor, não me deixa perder o alvo, não me deixa perder a direção do alvo. Tudo que você fizer, Deus pode te dar riqueza, sabia? A verdadeira prosperidade está justamente em você entender que Ele é tudo na sua vida. Essa é a verdadeira prosperidade. Deus pode te dar riquezas, Deus pode te dar um bom salário, pode. Mas você tem que dar toda a honra e glória para Ele, porque você não tem nada. Eu cheguei aqui um bebê peladinho, deram um tapinha na minha bundinha, dizem que eu chorei, né? Chorei, não estava lá, né? Eu não lembro disso, mas estava lá eu, chorei, certo? E só vou sair dessa vida vestido porque alguém vai me vestir. Alguém vai me vestir, porque senão eu ia sair peladinho também. Vocês compreendem? Nós não temos nada. Nós chegamos sem nada e nós vamos sair sem nada nas mãos. Agora, eu quero essa frase que me veio na mente agora, nesse momento. Eu cheguei com vida. Bateu na minha bundinha, chorei, vida. Deus me deu vida. No momento em que eu morrer por causa do salário do pecado, eu tenho o privilégio de ser salvo e continuar com vida para onde eu vou chegar. Compreendeu? Do mesmo jeito que eu cheguei aqui sem nada, eu vou chegar do outro lado, não vou levar carro. Olha, Senhor, olha, tu trouxe uma Ferrari aqui, hein? Podemos negociar, não é? Não. Eu não sei você, eu tenho esse desejo. Já falei para minha esposa, eu quero chegar, na hora que eu chegar, né? Estou chegando, eu vou estar chegando, eu vejo, eu consigo ver, eu anseio por esse dia, sabe por quê? É uma coisa linda, é uma coisa que não dá para descrever, e eu vou ver pessoas que eu amo, mas daqui a pouco eu vou ver aquele que deu a sua vida por mim. E eu quero me prostrar aos seus pés e adorá-lo. E dizer, eu não tenho como agradecer. E eu quero ouvir dele, seja bem-vindo, meu filho. Entra no gozo do teu Senhor. Eu só quero ouvir isso. Eu não preciso ouvir mais nada. Entenderam? O que Jesus significa para nós hoje? Que direção estamos caminhando? Pensemos nisso, tá? E o caminho pode vir amor. Eu chamo ela de amor porque ela é o meu amor, né? 37 anos de casado. Ontem. Não existe nada melhor e nada maior do que aquilo que foi prometido a nós como filhos de Deus. Nós temos muitas promessas, segundo 2 Coríntios 7:1. Que promessas são estas? Nós vamos, quinta-feira que vem, continuar caminhando rumo à glória, caminhando rumo ao melhor. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque esse é mais longo um pouco, e talvez a gente fique um pouquinho mais. Nós vamos fazer uma vigília, tem cafezinho, né? Um chazinho, não é? Mas muito obrigado pela sua companhia, tá? Obrigado para cada um de vocês. É uma delícia poder estar com cada um de vocês aqui. E você também pela internet. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que você tenha agora a oportunidade de pensar do que Jesus significa para você hoje. Em que direção você está. E que nós possamos prosseguir para o alvo conectados com o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Laice.